Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse sabadão em que o Vasco desembarca aqui em Cuiabá. Quando eu falo aqui em Cuiabá, porque eu já desembarquei. Eu já estou em Cuiabá para trazer para vocês todas as informações, tudo em cima do lance, para você acompanhar a chegada do elenco cruzmaltino no último jogo do Campeonato Brasileiro. E claro, muita emoção, diga-se de passagem, na parte de baixo da tabela. Mas o Cuiabá já rebaixado, o Vasco de olho em alguns milhões, né? Caso consiga êxito e torce para alguns adversários acima da tabela tropeçarem na rodada para o Vasco conseguir aí, quem sabe, uma vaga depois da terceira fase da Copa do Brasil, né, ficando em nono colocado, e observa também, quem sabe, né, diante de uma goleada histórica em dois cenários, tentar uma pré-Libertadores. Mas é óbvio que é algo quase impossível. Não é impossível porque ainda matematicamente não está decretado, mas é praticamente impossível. Enfim, mas vamos ver o que vai acontecer até o final dessa rodada. Vamos falar também a respeito do zagueiro David Ricardo do Ceará. É um zagueiro de 21 anos de idade. Vamos falar sobre esse jogador também, falar sobre clube que pode se juntar e ir atrás de Pablo Verratti e muito mais, tem muita coisa nesse vídeo. Mas antes, corre ali no primeiro comentário fixado, clique no link e faça o seu cadastro na Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do nosso trabalho e também do Vasco no basquete. Então você vai lá, clica, faz o seu cadastro e ganha R$500 de bônus para fazer todos os seus palpites nessa última rodada. Eu tô partindo lá porque é imperdível esse final de Campeonato Brasileiro lá na Estrela Bet, beleza? Estrela Bet é jogo legal, tá legalizada no Brasil, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. O link está no primeiro comentário fixado, beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Sabadão quente em Cuiabá com a chegada do cruzmaltino e com muitas informações. O Vasco desembarca hoje em Cuiabá, já estou aqui em Cuiabá para fazer todas as imagens, trazer todas as informações em cima do lance para você aqui não perder nada da chegada do cruzmaltino para a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco ficará hospedado aqui e amanhã, lá na Arena Pantanal, enfrenta o Cuiabá, já rebaixado, com o desfalque do goleiro Walter e com a moral lá embaixo acerca dessa partida. Bom, o Vasco da Gama, que ontem se reuniu no CT Moacir Barbosa, tiveram uma conversa com o Felipe acerca de outros assuntos, uma conversa que não foi muito tranquila, né? Mas, enfim, a gente vai buscar informações acerca disso. E, claro, se prepara para o jogo contra o Cuiabá amanhã aqui na capital cuiabana. E olha só, vamos lá, vou falar para você, tá? Situação envolvendo o Vasco para essa partida. O Vasco vencendo e alguns tropeços acontecendo, o Vasco pode pegar aí a nona colocação e ficar livre de alguns jogos iniciais da Copa do Brasil. O Vasco pode, enfim, entrar ali depois de uma vaga da Libertadores, já depois da terceira fase da competição. Então isso é muito importante, né, dentro de um calendário cheio, um calendário completamente difícil, né, de administrar. Você evitar algumas rodadas iniciais na Copa do Brasil, as primeiras fases, óbvio, isso é muito viável. E não para por aí. Dependendo da classificação do Vasco na competição, o Vasco pode aumentar até aproximadamente mais de R$2 milhões na premiação. Então, o Vasco tem que entrar em campo para vencer, né? O clima entre os jogadores ali é um clima já de final de ano, já é um clima de despedida, já é um clima de missão, entre aspas, cumprida, porque para a gente não tem missão nenhuma cumprida. Foi um fiasco mais uma vez. Aí o Vasco, que tem um dos maiores salários do Brasil, ficar aí na entre 10ª e 9ª colocação, com todo respeito ao trabalho empregado dessa gestão, que vem trabalhando muito bem, mas o resultado dentro de campo também é algo relativo, né? A gente não pode estar também generalizando tudo, mas é mais um reflexo que esse elenco precisa ser mudado. E o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Vasco jogou bem, propôs o jogo, não vai me enganar, não vai me fazer de trouxa novamente. Eu não vou ser enganado. O Vasco precisa que algumas peças saiam e outras cheguem. Então, não vou mudar a minha opinião e, óbvio, eu quero saber a sua. Vai lá nos comentários.
E diante desse assunto, eu queria trazer para vocês o seguinte: o Vasco está sim de olho no zagueiro David Ricardo do Ceará. Jogador de 21 anos de idade, joga com a perna esquerda, 1,89 m e é um atleta promissor de apenas 21 anos, né? Como eu disse anteriormente. E o Vasco observa o jogador que já foi observado por Juventus da Itália e também pelo Botafogo. Internamente no Ceará, é inevitável a saída do atleta, que tem muitos interessados nesse âmbito de final de ano. Um deles, o Vasco observa, né, já que o Léo, o zagueiro pela esquerda, não deu certo, deve sair, tem aí interessados no Brasil pelo futebol aí do zagueiro Léo, e o Vasco não deve também forçar tanto aí a permanência do atleta, apesar que o Felipe, né, na última coletiva no jogo contra o Atlético Mineiro, ele externou, falou que quer o Léo no elenco, enfim, situação essa que não tem muito elo com o torcedor, pelo menos a maioria do torcedor, que sabe que o Léo vai jogar uma partida bem e psicologicamente uma partida mais pesada vai jogar mal e vai voltar tudo do que era, sempre foi, já tem mais quase 2 anos na verdade, né? Então vamos observar aí como o Vasco se comporta com esse zagueiro pela esquerda, que é o David Ricardo do Ceará, um dos destaques da equipe cearense na Série B do Campeonato Brasileiro. E outra, tá? Situação muito complicada acerca de Pablo Verratti. Isso porque o Vasco já negocia com ele um aumento salarial, já existe essa conversa, essas conversas parecem que estão avançando, mas muito provavelmente o Palmeiras deve fazer uma carga pesada para tentar levar o Verratti para jogar na equipe alviverde, tá? Essa informação me deram ontem acerca desse contato, né, direto com a equipe, com a diretoria do Palmeiras, que, claro, né, a gente sabe da indefinição política, mas parece que as alas do futebol do clube veem o Verratti como um ponto no qual não tivemos um aproveitamento muito grande no Palmeiras esse ano, que foi a bola aérea. Então parece que dentro desse estudo no Palmeiras, o Verratti iria suprir esse problema da bola aérea, que vem sendo ali algo que incomoda no Palmeiras. Internamente, estudiosos dizem que se o Palmeiras tivesse um jogador com esse potencial, muitas das vezes jogou com o Rony, né, de centroavante ali, e a gente vê que realmente existe um problema do Palmeiras em bolas aéreas ofensivas. E é claro, parece que o Pablo Verratti é o cara para resolver o problema lá do Palmeiras. E aí, e agora, Vasco? Como que vai ser essa questão do Pablo Verratti dentro, né, de um final de ano que sim, terá muitos interessados, um jogador que foi artilheiro da Copa do Brasil e destaque do Vasco aí nessa temporada. Um jogador importante no quesito bola aérea também no Cruz Maltino, também, óbvio, divide N opiniões acerca desse assunto envolvendo, né, essa questão de com a bola no pé uma coisa, com a bola aérea outra, enfim. No último jogo contra o Atlético Mineiro, o Verratti fez um gol, né, quebrou o jejum ali com uma bola no chão. E isso traz mais uma vez aí a confiança do jogador para com os torcedores, né? Enfim, vamos lá, vamos para outras situações aqui que a gente também precisa abordar nesse vídeo, né? O Vasco chega aqui em Cuiabá, a gente vai estar trazendo para vocês todas as informações e, claro, né, existe problemas acerca de alguns pontos, principalmente transferência de jogadores, né? O Carlos Palácio, segundo a BTB Esporte, a diretoria ainda não recebeu a confirmação nem do Boca e nem do Colo-Colo acerca da transferência do meia para a equipe argentina. O jogador performa muito bem no Colo-Colo, vem sendo chamado para a seleção chilena aí de forma frequente, né? A convocação do Palácio vem sendo feita de forma recorrente. O jogador se valorizou, o Boca Juniors observou essa questão e deve desembolsar aí cerca de 26 a 28 milhões de reais. O Vasco tem direito a metade, cerca de 13 a 14 milhões de reais nessa transação. Mas até então o Vasco ainda não recebeu nenhum comunicado, nenhum aviso, nada por enquanto. Lembrando que o Cincinnati dos Estados Unidos sim já comunicou o Vasco que vai ficar com o Luca Orediano. O Vasco, óbvio, teve uma operação em que teve sim um prejuízo de acordo com a compra e com a venda, negócios que não deram certo, né, diante de um cenário administrativo com a 777, existem N problemas já expostos pelo Pedrinho, e agora a situação do Palácios, que é muito importante essa transferência para as finanças, né, de 2025. O Vasco parece que conta com a venda de alguns jogadores para planejar, sem também contar com um sócio, um possível investidor no final do ano. Investidor esse que a torcida sempre aquece o coração quando se fala de Evangelos
Marinax, mas as negociações ainda não temos propostas e nem informações acerca de detalhes, né? Não adianta ninguém vir trazer falando que vai ter isso, que vai ter aquilo, que o Evangelos quer isso, que o italiano quer aquilo, porque não. Ainda não chegamos nesse teor das negociações. Existe sim um conhecimento jurídico dos casos, a troca ali de material acerca do que acontece hoje com o Vasco no cenário financeiro e também das dívidas que ocorrem, mas a proposta ainda, quem deu 10, o outro deu 11, o outro vai dar 12, não tem essa informação interna acerca desse assunto. E muita gente me perguntando sobre Agustin Canóbio. Olha só, a informação que eu tenho também é essa, já vou deixando aqui para vocês pararem de me perguntar acerca disso. As diretorias de Atlético Paranaense e Vasco, elas têm uma certa dificuldade de conversa acerca de negociações. Por quê? Lembra daquele episódio que aconteceu lá em São Januário, daquele jogo decisivo da Copa do Brasil que o Vasco eliminou o Atlético Paranaense? Sim, as tensões não ficaram só na questão ali do segurança, do Betinho, no torcedor e na imprensa também, em que a imprensa lá de Curitiba falou, né, N bobeiras. Eu não estou generalizando aqui, eu estou pontuando apenas ali os responsáveis por falar tanta bobagem, tá? Não estou generalizando aqui toda a imprensa não, só para deixar claro. Então existe institucionalmente uma dificuldade, tá, de contato, e a situação do Agustin Canóbio simplesmente ele vai custar ao Vasco, caso queira fazer uma proposta, cerca de 8 milhões e meio de euros. O Vasco não tem 1 milhão de euros para fazer proposta para nenhum jogador nesse momento. A dificuldade financeira é exposta, o Vasco tem muita coisa a cumprir das gestões passadas e não vai fazer proposta para o Canóbio. O Canóbio está muito próximo do futebol espanhol, tá? O Canóbio está muito próximo ali de uma equipe alternativa do campeonato espanhol. Então, bom, é melhor a gente deixar tudo claro aqui nesse vídeo. Claro, eu vou agradecer a sua presença mais uma vez. Estou aqui em Cuiabá esperando o Gigante da Colina para trazer para vocês todas as informações. Prometo conversar com pessoas ligadas à diretoria aqui em Cuiabá para a gente tirar todas as nossas dúvidas acerca de muita coisa que você está em dúvida. Beleza? Daqui a pouco então eu volto com mais informações e você vai captar todas elas. Forte abraço, saudações vascaínas.